Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje eu estou fazendo mais uma postagem aqui, gente, no nosso blog aqui sobre autismo de alto desempenho. E é mais um neologismo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Porque eu achei interessante, estava refletindo sobre isso hoje e acho que é algo importante para a gente falar, principalmente quando a gente trata da questão do autismo de alto desempenho, né? Então, o título é Toda pessoa com autismo é um outsider, né? Então a gente conhece, né, o termo outsider, né, que é o termo criado na língua inglesa que define a pessoa estranha, forasteira, não pertencente a um determinado grupo, alguém que está, pensa ou age fora do padrão. E quando a gente pensa, né, pessoal, se a gente for olhar esse termo outsider, né, a gente vai ver que isso tem muito a ver com as pessoas com autismo, né? Geralmente a pessoa com autismo, né, ela pode ser considerada, né, dependendo aí das extravagâncias dela, né, da forma como ela vai ser considerada uma pessoa estranha, né, uma pessoa fora, né, forasteira, né, que não se adapta, né, geralmente nos grupos e que pensa, age, né, fora do padrão, né. Então, no primeiro momento a gente vê o termo outsider e já entende que ele se aplica, né, enquanto algumas características das pessoas com autismo, tá? Não todas as pessoas com autismo vão ter essas características, mas uma parte das pessoas com autismo tem, né? E para quem é autista, isso pode ser algo facilmente identificável, né? Então, né, pessoal, se você olhar, né, se você conseguir fazer uma elaboração, né, sobre você, você vai ver que talvez você tenha aí algum quesinho, né, de outsider, né? Geralmente pessoas com autismo são ou sentem-se como outsiders, né? Pois suas peculiaridades, percepções e neurodiversidade criam um ambiente atípico de sua manifestação perante os grupos ou pessoas, tá? Então essa é uma hipótese minha aqui de trabalho também, tá? Levantando essa questão. Acho ela importante, por que eu acho importante? E quando a gente vai, né, tentar trabalhar com o hiperfoco, né, com a hiperdotação, a gente tem que reconhecer as peculiaridades, né, dessa pessoa, né, da pessoa com autismo. E essas peculiaridades, né, elas têm que ser levadas em consideração para que você possa, né, potencializar, que ela possa utilizar seus potenciais da melhor maneira possível, né? E aí você tem que entender mais ou menos como ela funciona, né? Se você olhar para uma pessoa com autismo e querer interpretá-la a partir da sua visão ou da visão, né, que é aquela estabelecida na sociedade, né, você provavelmente não vai conseguir, né, sintonizar bem, né, com essa pessoa, tá? E aí, né, pessoal, avançando aqui, coloquei até uma imagem aqui bem interessante para a gente pensar nisso, né? Uma criança fazendo bolhas, né, aquelas bolinhas, né? E ela, imagine ela no hiperfoco ali das bolinhas, e ela, né, observando como é que as bolinhas estouram, vendo os detalhes, né, vendo as formações que tem na bolinha, né? E aí ela pode ficar tão entretida nisso, né? E ela vai ficar tão nesse mundo dela, né? Que ela vai ficar fora, né, do que está acontecendo à sua volta, né? Fora das demais coisas que estão acontecendo à sua volta, né? O termo outsider seria um neologismo, né? É o terceiro que a gente está trazendo aqui, tá, pessoal? A indicar a adaptação do tema ao universo do autismo. Então, na verdade, né, gente, é um outsider, né? Que aqui a gente está adaptando, né, o termo outsider para outsider, para, né, para dizer da situação específica, né, de uma pessoa com autismo, tá? A pessoa com autismo seria um outsider, então com algumas peculiaridades próprias. Por vezes, ficar de fora para uma pessoa com autismo significa evitar a sobrecarga sensorial e emocional da convivência contínua com várias pessoas. Então isso é uma coisa importante também que tem que ser levada em consideração quando a gente está falando de pessoas com autismo, né? É a sobrecarga, né, de você ficar, né, perante muitas pessoas, né? Você ficar exposto, né? Não estou falando de estar num ambiente que tem muitas pessoas, né? Pode ser também, né? Tem autistas que não vão querer frequentar ambientes com muitas pessoas, tá?
Mas quando se fala em sobrecarga, é essa exposição contínua, né, a várias pessoas. Então essa exposição contínua, ela gera, né, esse efeito sensorial, né, e uma necessidade posterior logo à realização, né, dessa presença contínua da pessoa se afastar um pouco para que ela possa, né, se restabelecer, se reequilibrar, tá? Isso é uma coisa muito presente nas pessoas com autismo, tá? Nesse sentido, enquanto um outsider faz isso por sua opção deliberada, né? Então, né, um outsider é uma pessoa neurotípica que tem essa conduta, né, de sempre estar de fora, sempre, né, agir por conta própria, das suas próprias maneiras. Só que quando a gente olha então para uma pessoa com autismo, ela poderá estar fazendo isso por uma necessidade de equilíbrio, né? Que não se trata de uma opção nesse caso, mas sim de uma demanda de bem-estar essencial dela, né? Pessoal dela, né? De bem-estar pessoal, de algo que ela precisa fazer para ela se sentir melhor, para ela se sentir bem, em equilíbrio, para evitar a sobrecarga. Então, muitas vezes, né, a pessoa com autismo, ela se torna, né, a pessoa não muito sociável, né, não muito, né, querendo interagir muito, porque ela prefere, para ela não ter sobrecarga, ela ter uma outra rotina, né, onde ela não tem tanto contato social. Eu aqui, só contextualizando, trazendo um pouco da minha experiência, né, eu gravo os vídeos aqui sempre de madrugada. A minha vida intelectual, né, fora quando eu estou em sala de aula, dando aula, né, ela acontece de madrugada. Eu prefiro estar nesse ambiente onde eu estou em silêncio, né, onde eu estou em tranquilidade, né, com uma luminosidade mais agradável, para eu poder estar, né, estudando as coisas que estão no meu hiperfoco, as coisas que eu quero estudar. Então são nesses momentos onde a paz reina, né, onde as pessoas estão dormindo, né, que para mim são os melhores momentos para estar desenvolvendo, né, o autismo de alto desempenho. Claro, eu já fiz algumas gravações aqui, quando passa alguma moto aqui na rua, né, aquela barulheira incomoda bastante, mas é algo, né, eventual. Então, pessoal, eu acho que é interessante quando vai se olhar, né, para pessoas com autismo, a gente entender que muitas vezes elas são outsiders, né? Elas precisam estar fora, elas precisam agir assim, porque elas têm essa necessidade de manter o seu próprio equilíbrio, né? Uma necessidade de, né, ajuste, de eliminação, né, descarga, né, dessa, vamos dizer assim, dessa tensão que elas sentem, que é algo que por vezes os neurotípicos não entendem, não percebem, né, passa batido. E aí, continuando nosso texto aqui, né, pessoal? Em outro sentido, né, há que se levar em consideração também a estruturação atípica do cérebro do autista, tá? Ou seja, sua neurodiversidade, que por vezes o leva a viver em seus hiperfocos, distanciando-se de outros assuntos, assim como a captar e compreender o mundo por outras formas de entendimento. Então, uma das coisas do autismo de alto desempenho, tá, pessoal, que eu quero, né, estou trabalhando e eu quero ressaltar e tentar sempre trazer aqui para que não só, né, as pessoas adultas aí, que têm diagnóstico tardio, né, que são sobreviventes, que possam utilizar dessas ferramentas, né, para melhorar suas condições cada vez, né, melhorar, mas também, principalmente, tá, das crianças. Então isso aqui é um vídeo também de orientação para pais, tá, que devem, né, tentar descobrir a melhor maneira de, né, de conduzir, né, a educação, a preparação, né, de seus filhos para a vida adulta, tá? Para que eles consigam ter uma vida plena, né, com o mínimo de limitações possíveis, né, e o máximo de realizações possíveis. Eu acho que isso que é o que importa, né? Em outro sentido, né, nós temos que levar em consideração também que não é só uma necessidade de evitar a sobrecarga, né, da convivência com muitas pessoas, mas também tem uma questão da neurodiversidade, que é a própria estruturação, né, das sinapses, que por vezes pode ser diferente.
né? E ao se estruturarem assim de maneira diferente, essa pessoa vai ter uma captação e uma compreensão do mundo, né, também diferente. Né? Então imagine, se a pessoa está no hiperfoco, né, ela está no hiperfoco de estudar como que foi o conflito da Segunda Guerra Mundial. Ela vai ter uma percepção de mundo, de aprofundamento, né? Ela vai usar o hiperfoco dela para entender isso. E essa percepção de mundo que ela vai ter sobre esse evento, sobre esse assunto que ela estudou na história, vai trazer para ela uma concepção, né? Uma visão de conjunto das coisas que, por vezes, ela não consegue compartilhar, né? Porque aquilo vai estar tão num nível de aprofundamento tão avançado, porque o hiperfoco permitiu que ela buscasse isso, né? E por isso que o hiperfoco é o superpoder da pessoa com autismo, né? É a grande qualidade. É onde que a gente pode buscar as hiperdotações, né? Que é utilizar ao máximo o hiperfoco para que a pessoa tenha e gere oportunidades, né? E gere realização para si. Então o que a gente acaba vendo é que nesses casos, né? Pelo hiperfoco, a pessoa acaba formando uma concepção, uma visão de mundo, de realidade, que a maior parte das pessoas neurotípicas não tem, não acessam. Né? Então essa é uma coisa importante para ser identificada, para ser reconhecida, né? Para ser diferenciada. E daí que muitas vezes a gente vai ter, né, a pessoa com autismo não só por sua, né, necessidade de não sobrecarga, mas também porque ela está vendo a realidade. Ela está vendo as coisas por um outro foco, por um outro feixe, por uma outra linha, porque ela estruturou sinapses no uso do seu hiperfoco que a levaram a ter uma compreensão diferente e aprofundada. Não quer dizer que melhor ou pior, mas sim, né, atípica, não aquela esperada, não aquela que acontece na regularidade dos casos, né? Então isso é uma coisa a ser levada em consideração quando a gente fala do termo outsider, né? De entender que também isso está ali presente, né? Que por vezes, a partir daquela concepção, daquela captação de mundo, em que ela não consegue, né, compartilhar aquilo, porque aquilo está num outro padrão, né, numa outra dimensão, por vezes ela acaba ficando então na sua própria, né, territorialidade especial, tá? Então, nesse sentido, nossa hipótese é de que o termo correto para descrever tal ocorrência é outsider, né? Outsider. Ela designa a situação de alinhamento da pessoa com autismo que vive em seu próprio mundo, afastada de grupos ou excesso de contatos sociais por sua própria necessidade de bem-estar, estabelecendo seu próprio modo de compreender o mundo e, por vezes, né? Dois mundos ali, já não gostei, vou melhorar o texto. Assim permanecendo em seu caminho a par dos neurotípicos. Tá? Eu não quero falar aqui sobre a diferença entre solitude, né, e solidão, tá? Porque uma coisa é solitude, né, é o silêncio, né, dos momentos que você está sozinho e que lhe permitem, né, você viver no seu hiperfoco, tá? Que são momentos que para uma pessoa de autismo são momentos de prazer, tá? São momentos em que ela, né, está ali dentro do seu universo que ela consegue atingir, diferente do que é a questão da solidão, tá? Então aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. São assuntos diferentes, tá? São assuntos diferentes, porque a solidão é um sentimento de vazio, né? A solitude não. A solitude é um sentimento prazeroso, né, que não precisa ser compartilhado, né? Ele é um momento da pessoa e que existe muito nas pessoas com autismo, tá? Dela ter o seu momento e vivenciá-lo, né, da maneira como ela bem entende, sem necessidade de estar compartilhando isso com outras pessoas. E por isso a questão de ser um outsider, né? De ter isso em si, de ter isso como uma característica, né? E não como um problema, tá? Como uma característica. Então esse é o tópico que eu queria trazer hoje. Eu achei interessante, achei que merecia
a gente falar sobre isso, né? Tava aprofundando, tentando entender mais como é que ele funciona. E, né? Espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhe para mais pessoas que vocês conheçam e que necessitem ter acesso a esses conteúdos, tá? Nossa missão aqui é sempre buscar, né, melhorar a qualidade de vida, empoderar mais pessoas com autismo, né, dar mais condições, mostrar para elas o caminho, né, indicar por onde ir, né, para que elas possam, né, atingir o máximo possível dentro das suas necessidades, tá bom? Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.